No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32, o Criador nos manda atentarmos para os seus mandamentos e não nos desviarmos, nem para a direita e nem para a esquerda. Talvez as pessoas, olhando à luz dessa passagem, desse versículo, talvez não estejam entendendo o que o Criador esteja querendo dizer a respeito da direita e da esquerda. Nós sabemos, à luz da Bíblia Sagrada, que Cristo está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Então, quando o Senhor fala à direita, Ele está falando sempre relacionado ao que é certo, ao que é justo, ao que é íntegro, ao que é verdadeiro, ao que é correto, ao que é direito. E quando Ele fala à sua esquerda, nós podemos entender como ali no juízo que está por vir e está para acontecer ante ao grande tribunal, como está escrito no livro de Apocalipse sobre o juízo final, que Deus colocará as suas ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, né? Nós temos como também o trigo, que representa os salvos, santos, os fiéis, e nós temos também o joio, que representa os infiéis, os perdidos, os impuros e aqueles que não creram, não se converteram, não aceitaram e não obedeceram às Escrituras Sagradas, mas viveram debaixo do domínio do maligno, que semeou a maldade, e a maldade cresceu nos corações dos homens, e os homens retribuíram por serem semeados da maldade negativa com o lado mal, o lado negativo. Então, o joio é a semente do maligno. E quando já se faz grande, que germina, que cresce e que frutifica para o mal, frutifica para o que é injusto, o que é profano, o que é infiel. Então, o joio representa o lado esquerdo e o trigo representa o lado direito. Podemos ver que o Senhor, com as suas ovelhas, vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. Né? Já aos bodes, aos que estiverem à sua esquerda, Ele dirá: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive nu, não me vestiste, tive enfermo e preso e não me visitaste. Né? Então, podemos perceber que desde o Antigo Testamento o Senhor nos tem revelado a graça que é Yeshua HaMashiach, nasce do novo, mas nós podemos ver que ele é tirado do Antigo Testamento. Quando o Senhor fala então sobre não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, Ele está dizendo que nós sobre a face da terra temos um conceito ou uma aprendizagem ou um aprendizado, seja de ordem familiar, por causa da educação que tivemos, seja de ordem educacional, conforme o que aprendemos, ou seja de ordem social, o que é nos imposto, o que é nos colocado, o que tem sido direcionado às nossas vidas como pessoas sociáveis sobre a face da terra. Então nós podemos entender que o ser humano em si tem os seus conceitos daquilo que tem por certo de acordo com o que aprende ou com o que acha
segundo a intenção e o discernimento psicológico de si mesmo. Então tem pessoas que têm coisas erradas como certa e elas as fazem como se fosse certa, mas porém, dentro dos padrões moral, à luz das Escrituras Sagradas, é errado. Mas como essas pessoas não temem, não respeitam, não conhecem, não obedecem, ou conheceram e se desviaram da verdade, então essas pessoas ficam infrutíferas quanto à vida social sobre a face da terra, sem padrões ou intelecto moral, de moralidade de acordo às Sagradas Escrituras. Então existe o que é certo de acordo os preceitos, estatutos, leis e mandamentos do Eterno, do Criador. Existe o que as pessoas têm por certo e muitas vezes o que as pessoas têm por certo ferem, agridem, degrinem, torcem, distorcem e até mesmo transgridem os mandamentos do Eterno, as suas sagradas palavras. Então, quando o Senhor nos fala e nos arremete a dizer que não vos desvieis desses meus mandamentos, nem para a direita e nem para a esquerda, ele está dizendo, não tenha por certo aquilo que vocês têm por certo. Não sigam, não vivam, não obedeçam tudo aquilo que você tem por certo e que pode transgredir a minha palavra. Então, é isso que o Senhor está querendo dizer quando Ele nos manda não nos desviarmos para a direita. Quer dizer, não faça aquilo que vocês têm por certo. Siga o que está diante dos vossos olhos, que é a minha palavra, os meus mandamentos, porque são estatutos perpétuos, são princípios, valores morais estabelecidos antes mesmo de nós nascermos e antes mesmo de todos os seres humanos existentes sobre a face da terra existirem. Porque observe que o não de Deus, porque os 10 mandamentos, ele vem com nãos. Não, quer dizer, ele vem, primeira coisa, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardai o dia de sábado para o santificar, Respeita, teme, obedece, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Aí vem, não matarás, não adulterarás, não direis falso testemunho, quer dizer, não cobiçarás. Então observe, não direis falso testemunho, não cobiçarás, e aí por aí diante. Então o que o Senhor está querendo dizer? Que os seres humanos sobre a face da terra têm uma falsa moralidade, porque eles fazem o que tem por certo, mesmo que aquilo transgrida a palavra de Deus. Então o Senhor, desde que criou o homem e a mulher sobre a face da terra, Ele disse coisas que as pessoas deviam, podiam e que era saudável fazer, comer, beber, se comportar, agir. E teve uma coisa que Ele disse que as pessoas não deveriam fazer. Então, dali em diante, o Senhor, sabendo que os homens sobre a face da terra seriam desobedientes, desonestos, corruptos, imorais, falsos, invejosos, então mentirosos, enganadores, infiéis, Então o Senhor aí vem e dar-lhes
as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos. Haja vista que o Senhor não estava dando as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos a todas as pessoas, a todos os reinos e nações sobre a face da terra, naquele período antigo da história do povo hebreu, do povo escolhido por Deus. Era só a eles, porque Deus queria fazer uma só nação, um só povo, né? Um só Deus, um só Senhor, né? Uma só instrução, uma só moral, uma só força de honestidade, simplicidade e de vida decente sobre a face da terra. Então Deus escolheu somente os hebreus, começando pelo seu servo Noé. Aí veio Abraão e chegaram até os israelitas, segundo as 12 tribos de Israel. Então, quando o Senhor vem e diz, não vos desvieis nem para a direita, Ele está dizendo, não faça aquilo que você tem por certo, desobedecendo, transgredindo e anulando o que eu estabeleci por certo e por efeito moral, tanto físico, humano, social e principalmente espiritual, para que os homens vivessem bem sobre a face da terra e tivessem comunhão, para que após a vida sobre a face da terra pudessem se encontrar com o Senhor teu Deus. E quando ele fala principalmente não vos desvieis também nem para a direita e nem para a esquerda, ele está deixando bem claro, imagine o que você tem por errado. Tem pessoas que sabem o que é certo, o que é errado. Tem pessoas que sabem o que é errado, mas elas aprenderam a viver do lado errado, pela contramão da vida. A esquerda representa o negativo, a esquerda representa a infidelidade, a esquerda representa a imoralidade, a esquerda representa a vida infrutífera de um ser humano sobre a face da terra. A esquerda representa a escória, representa a imundície, representa o desleal, representa o destruidor, representa a maldade, a maldição, o terrível, o horror, o perverso. E que infelizmente são as escolhas da grande parte das pessoas o errado. Então, se o Senhor diz que eu não faça, que eu não me desvie para a direita, de acordo com o que eu tenho por certo, por justo, por verdadeiro, conforme o que socialmente eu aprendi, ou me foi imposto desde que eu sou criança, é por isso que o Senhor diz, né? E conhecereis a verdade, que é as sagradas escrituras, a palavra de Deus, os mandamentos do Eterno, que quebram essas correntes, essas cadeias de hipócrita moralidade que os homens destinam aos outros homens. E quando muitas vezes eles são, infelizmente, as más testemunhas de moralidade, os maus exemplos a não ser seguido, porque eles aparentam uma aparência de piedade, de decência, do que é justo, do que é certo, porém são corruptos em seus entendimentos, adúlteros, prostitutos, imorais, pessoas que não devem ter o nosso respeito. Porque está escrito, não respeiteis, pois, as pessoas dos ímpios. Está escrito, não respeiteis a aparência dos ímpios e dos infiéis. Então, quando o Senhor diz, não vos desvieis, nem para a direita, para o que você tem por certo, porque você acha certo, porque você acha justo, nem para a esquerda, por aquilo que você tem como errado, como injusto, como profano, como infiel,
né, como maligno, maldoso, né, como corrompido, mas colocar aos nossos olhos, os nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso prazer, a nossa força na lei do Senhor. É por isso que o salmista, servo do Senhor, quando foi escrever o primeiro salmo, ele, na sua capacidade, ao mesmo tempo na sua inocência, ao mesmo tempo cheio do Espírito Santo, ele disse: bem-aventurado o homem, o varão, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque eu te pergunto, ímpio significa injusto. É por isso que no livro de Malaquias, no seu capítulo 3, verso 18, está escrito que e outra vez vereis. O Senhor não disse ouvireis, ele disse e outra vez vereis. Por que a gente vê? Por que a gente contempla? Por que a gente percebe? Porque o nosso Redentor, Filho do Altíssimo, Filho do homem, nos avisou no Novo Testamento que toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Então ele quer nos dizer que todo homem é conhecido, toda mulher é conhecida, todo rapaz, toda moça, todos os anciões, as senhoras, são conhecidos de vista pelas suas ações, pelos seus pensamentos, pelas suas vestimentas, pelos seus procedimentos e pelaquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer, a cometer e a viver. E essas nossas atitudes humanas são reconhecidas pelo eterno e Filho do homem, chamado Yeshua HaMashiach, o unigênito de Deus, como frutos. Então, os frutos aqui representam as ações de cada um. Tem árvores que dão frutos bons, perfeitos, preciosos, saudáveis, mas existem árvores que os seus frutos são maus, são pecos, são amargos, são incomestíveis, não são bons para a saúde, são venenosos, são maldosos, são nocivos à nossa saúde física. Então o Senhor está dizendo aqui que existem pessoas sobre a face da terra que produzem frutos que prejudicam, que transtornam, que machucam, que maltratam, que destroem a vida de outras pessoas. Porque a sua semente é nociva, é venenosa, é ardio, é tenebrosa, é incomestível pelos danos que podem causar à saúde dos seres humanos. Porém, na sua maioria, as árvores frutíferas e comestíveis, elas são saudáveis, até mesmo de forma terapêutica, trazem vigor, trazem vitaminas, trazem minerais, trazem proteínas que são fortes, saudáveis e perfeitos à saúde, são até, aleluia, medicinais, podem curar, pode salvar, pode tratar, pode até prevenir as pessoas das doenças, dos vírus, dos males, né, das enfermidades que podem acometer a vida do homem. Então é isso que o nosso Criador está nos orientando, que nós precisamos espiritualmente também experimentar o fruto da vide. E esse fruto da vide, que é a palavra de Deus,
é a água da vida, é o suco da vide que vem para nos transformar em ramos pelo enxerto da videira verdadeira. Então precisamos ser bons frutos para produzirmos boas sementes e essas sementes gerarem outros frutos a 100, a 60 e a 30. Porque a semente que caiu na boa terra, chamada de corações, ela produziu a 30, 60 e 100 por um. Então precisamos entender de que lado nós estamos nessa vida terrena. De que lado nós estamos sobre a face da terra. Estamos do lado direito, estamos do lado esquerdo, estamos do lado positivo, porém que saem das vertentes das escrituras sagradas, ou estamos do lado esquerdo, que é o lado ruim, o lado do mal, o lado do submundo. O lado esquerdo é o lado contrário da bondade, é o lado contrário da felicidade, é o lado contrário do amor. Então quem está vivendo do lado esquerdo está vivendo no submundo do ódio, da violência, da pestilência, da maldade, do furor, do rancor, da inveja, da perseguição e muitas vezes do homicídio. Estão vivendo do lado obscuro das coisas erradas que esta vida oferece para aqueles que são errados, estão do lado errado, vivendo do lado esquerdo da vida. Então o Senhor está dizendo que tanto os que estão do lado direito como os que estão do lado esquerdo estão errantes em si mesmo, porque os do lado direito se acham altos sábios, se acham altos certos, se acham altos de si mesmo. Então fizeram de si mesmo sua própria imagem de idolatria, passando a ser seu próprio Deus por dirigir, por pensar, por viver de acordo a sua própria vontade, o seu próprio pensamento, os seus próprios interesses, o seu próprio entendimento. Como as pessoas têm por certo, assim elas vivem. E são essas as que estão do lado direito. As que estão do lado esquerdo são aqueles que escolheram o lado contrário da vida, que escolheu o lado errado, que escolheu o lado da injustiça, que escolheu o lado da corrupção, que escolheu o lado da depravação, que escolheu o lado da prostituição, que escolheu o lado do homossexual, que escolheu o lado do lesbianismo, que escolheu os lados errados da vida. Mas se você parar e colocá-los na balança, eles pesam da mesma forma, tanto quem se desvia, quem vive do lado direito, como quem vive do lado esquerdo. Por que eles se colocam e pesam da mesma forma na balança? Porque nem os que estão desviados para a direita, nem os que estão desviados para a esquerda, vivem de acordo à luz das escrituras sagradas, não guardam, não leem, não conhecem e não obedecem os mandamentos, os valores, os princípios do Deus Criador e dono de toda a face da terra. Então precisamos nos decidir se estamos no centro da vontade de Deus, se estamos no centro, que é o lado direito, da nossa própria vontade, egoísmo e egocentrismo de viver, conforme estribado na força do nosso braço, na força e no intelecto do nosso pensamento e da nossa vã maneira de viver, conforme o nosso perverso e malvado coração. Ou se estamos do lado esquerdo, sabemos que vivemos errado, estamos no erro, fazemos tudo o que é errado, não queremos saber do que é certo, nem tampouco nos estribamos à luz das escrituras da palavra de Deus. Porque quem está do lado esquerdo da vida confia nos vícios, confia nas bebidas alcoólicas,
confiam nas drogas, confiam na maconha, na cocaína, na heroína, confiam nas suas armas, nos seus fuzis, na sua vida de criminalidade, na sua vida de desobediência aos pais, às mães, aos mais velhos. Não tem respeito por ninguém, não respeitam as leis do seu estado, da sua cidade, do seu país. Quem vive ao lado esquerdo estão às margens da sociedade e não são, não foram e não serão vítimas da sociedade. Muito pelo contrário, são esse tipo de gente que vive à esquerda, conforme a palavra de Deus fala, que são os prejudicadores da sociedade, não só por estarem do lado esquerdo da vida, mas porque vivem como vítima, fazendo vítimas. Tendo o título de vítimas, mas fazendo vítimas. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Porque tantos que estão do lado direito sem Deus e os que estão do lado esquerdo sem Deus, todos os dois lados estão pervertidamente, socialmente, fisicamente, humanamente, intelectualmente e principalmente espiritualmente errado aos olhos do seu Criador, porque rejeitam tão grande salvação dada por Deus na pessoa gloriosa, bendita, honesta, justo, santo e principalmente perfeito, que pode pegar os imperfeitos, transformá-los em perfeitos pela falta do pecado dentro de si mesmo, quando o seu Sagrado Espírito limpa, liberta, transforma e o seu poderoso e próprio sangue regenera. O seu sangue purifica o pecador, tanto que está do lado direito como que está do lado esquerdo, porque todos os dois lados erram, uns porque se acham certos demais, outros porque têm certeza dos seus próprios erros, mas todos os dois lados estão longes, estão distantes, estão erroneamente perdidos, porque lhe falta o conhecimento das Escrituras Sagradas. Quando o próprio Messias disse: e conhecereis a verdade, e a verdade que sou eu, que vim de Deus, do Pai, que guardo a verdade, que são os mandamentos do meu Pai, do meu Deus, do meu Senhor, daquele que me enviou a vós para vos salvar de tão grande, perigosa, destruidora perdição. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Os mandamentos do Senhor. Porque aqueles que vêm a Deus passam por Cristo. Porque está escrito que ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele era a prova viva em carne, não em espírito. Porque Cristo não veio 100% Deus, coisa nenhuma, ainda que ele foi gerado do Espírito Santo, ele foi gerado para ser carne, porque ele não precisava de pai, porque pai ele já tinha. Então ele precisava de uma mãe para lhe gerar como uma pessoa, como ser humano, para que ele pudesse ser o perfeito sacrifício e o elo de ligação entre o Criador e a sua criatura, o Redentor e aqueles que estavam falhos, caídos, perdidos e destituídos da glória, da graça, do poder, da salvação, mas principalmente daquilo que Adão tinha perdido lá no Éden, no início
das Escrituras Sagradas, que foi o quê? A sua presença, a sua pessoa. O ser humano criado sobre a face da terra, o ser, a alma vivente, perdeu a presença, perdeu o privilégio de estar na presença do Criador. E como que eles perderam o privilégio? Porque eles deixaram de ser imortais. Então eles perderam a imortalidade, eles perderam a vida eterna, eles perderam o privilégio de viver eternamente conforme a graça e o corpo do ser perfeito que Deus havia criado sobre a face da terra, dando o paraíso chamado Éden para o seu bom desenvolvimento e comunhão com aquele que os havia criado. Então precisamos entender que não podemos nos desviarmos nem para nós mesmos, nem para os nossos pensamentos, nem para aquilo que é errôneo, errado, tanto diante de Deus como diante dos homens. Digam glória a Deus, graças a Deus. Digam louvado seja o nome do Senhor. Está escrito, livro de Isaías, capítulo 9, que o principado estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eita, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Filho do Homem. Então precisamos guardar os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor, a sua sagrada lei, começa em Deuteronômio, no seu capítulo 6 e verso 4, onde ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, único. Isso significa dizer que Ele é o Criador e não há outro igual a Ele, não há Deus como Ele, não há ser como Ele, não há glória como a dele, não há poder como o dele. Ninguém pode ultrapassar Ele, ninguém pode ser melhor do que Ele, ninguém pode ser maior do que Ele, ninguém pode trazer o homem o que o homem precisa a não ser Ele. E Ele trouxe o seu santo Filho, e o seu santo Filho cumpriu, o seu santo Filho padeceu, o seu santo Filho sofreu, o seu santo Filho gemeu, o seu santo Filho entendeu, o seu santo Filho pagou o alto preço, pagou a cruz do Calvário, derramou e verteu o seu santo sangue, para que todo aquele que nele crê não fique nem do lado direito, nem do lado esquerdo, nem volte atrás, mas siga adiante para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que é a reconciliação por Cristo, por Yeshua, seu Filho, para que nós não tenhamos mais a distância, não tenhamos mais a falta de comunhão e não percamos mais a graça de, depois dessa terra, vivermos eternamente na presença, na glória, na graça, na unção, no poder, na incorrupção, na imortalidade do reino celestial preparado para cada um de nós desde a fundação do mundo. Amém e amém, e graças a Deus, o nosso Redentor.